Oi, pessoal. Boa noite a todos. A gente começa em 2 minutinhos, tá? Hoje no formato mais interativo aqui. A gente começa já já. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar só mais 1 minutinho, tá chegando mais algumas pessoas, mas a gente vai começar 19h31 em ponto, tá? Eu sei que a gente ficaria 1 minuto atrasado, então é estranho falar em ponto, mas a gente vai começar 19h31, enquanto ainda está entrando aqui algumas pessoas, tá? Bom, boa noite a todos. Como prometido, vamos começar agora exatamente às 19h31, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Michael Viriato, né? Para quem não me conhece, vou falar um pouquinho sobre mim. Veja aqui que eu conheço várias pessoas, mas algumas pessoas com certeza não me conhecem, ou até me conhecem, mas eu não estou lembrando aqui exatamente o nome, tá? Então, bom, me chamo Michael Viriato, sou hoje sócio da Casa do Investidor. Vou explicar logo em seguida quem é a Casa do Investidor, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Sou formado em Engenharia Elétrica, saí da Faculdade de Engenharia Elétrica lá em 1997. Comecei no mercado financeiro, então trabalhei 12 anos no Itaú, fui gestor de fundos de renda fixa, gestor de fundos de ações, analista de investimentos em ações. Depois eu passei para uma outra casa, no Casa Internacional, a Schroders, fui gestor de fundos multimercados lá. Depois eu saí e fiquei 10 anos como professor no INSPER, né? Também, junto do INSPER, eu comecei e fundei a Casa do Investidor. Então, quem é a Casa do Investidor? A Casa do Investidor é um escritório de assessoria de investimentos, cujo objetivo é ajudar o investidor a investir, né? Ou seja, nosso objetivo é simplesmente favorecer o investidor, ou seja, ensinar, educar o investidor a que ele possa tomar as melhores decisões de investimentos e, assim, construir patrimônio. Então, nosso objetivo aqui é ajudar o investidor a construir patrimônio. Bom, junto comigo aqui na Casa do Investidor, não sou eu, temos mais uma dezena de assessores para ajudar também todos os investidores conjuntamente, né? Eu saí do INSPER faz uns 3 anos, já passei 10 anos lá dando aula também no INSPER, mas saí para me dedicar exclusivamente aqui à Casa do Investidor, né? Durante esse tempo eu também fiz MBA, mestrado, doutorado, tudo na área de investimentos de finanças, né? Ou seja, passei por todas as classificações, também tem a certificação do CFP, né, que é a certificação de planejador financeiro, e a do CFA, né, Chartered Financial Analyst, que é de analista de investimentos de forma geral, né?
também tem essas duas certificações, né? Bom, olha só, qual é o objetivo que a gente tem hoje aqui? Ou seja, o que se faz com tudo isso? O que a gente está querendo aqui, né? Bom, o objetivo que a gente tem aqui, pessoal, meu objetivo único, desde que eu comecei a minha carreira de investimentos lá atrás, em 1997, né, é um único apenas. Ou seja, desde que eu, no começo da carreira, eu fui gestor de fundos de renda fixa, ou seja, pegar os recursos dos investidores, transformar esses recursos dos investidores em mais patrimônio, ou seja, toda a carreira foi simplesmente pautada em produzir investimentos, em favorecer os investidores a tomar decisões e produzir mais patrimônio, ou seja, multiplicar patrimônio. Aqui a gente não está fazendo diferente. Ou seja, o objetivo aqui também é multiplicar patrimônio, só que de uma forma diferente da tradicional. Lembra que eu fui gestor de fundos de renda fixa, gestor de fundos de ações, gestor de fundos multimercados, isso todos são investimentos tradicionais. A gente já sabe um pouco, e quem me acompanha, eu esqueci também de falar que eu sou escritor, né, autor do blog, né, da coluna de grão em grão na Folha de São Paulo, onde é muito bacana, porque você troca muita informação, eu acho que eu consigo contribuir bastante para a formação, educação e decisão de investidores, e eu também uso bastante dos comentários lá para produzir e tirar dúvidas dos leitores, né? E aqui é que eu espero também. Então, voltando aqui para o nosso tema aqui é multiplicação de patrimônio, né? E é de uma forma diferente da tradicional. Exatamente pelo quê? A gente sempre ouve falar em diversificação, que a gente precisa diversificar, precisa não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas na maioria das vezes a gente coloca todos os ovos em uma cesta, que é a dos investimentos tradicionais. É importante também colocar os ovos nas cestas dos investimentos não tradicionais para poder exatamente contribuir para essa questão de você não ter os riscos todos num lugar só. Então, eu vou começar aqui explicando um pouquinho do que a gente quer aqui com vocês hoje. Pessoal, olha só, essa palestra aqui é mais interativa do que a anterior, né? Ou seja, olha aqui, a gente tem uma oportunidade incrível aqui, que é a seguinte: quem quiser tirar qualquer dúvida, pode clicar aqui, tem uma mãozinha aqui embaixo, né? Vou mostrar aqui, ó, você pode clicar aqui embaixo, vai aparecer uma mãozinha, essa mãozinha você está pedindo para falar, e você pode tirar dúvida, tá? Então, assim, a gente vai aqui deixar um espaço bastante aberto. Se você quiser abrir sua câmera, você pode abrir a câmera. Se você quiser simplesmente abrir seu microfone, você abre o microfone. Mas o que eu peço antes é que você levante a mãozinha aqui para tirar a dúvida, tá? Só para para a gente colocar numa ordem aqui de contribuição, tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente acompanhar aqui a apresentação, né? Opa, o que eu vou pedir tá vazio, para todo mundo tá vazio. deixar aqui, deixa eu deixar aqui no mudo. Peraí. Opa, só um segundo. Tem uma pessoa aqui, pronto. Então, pessoal, todo mundo deixar no mudo aqui, só falar quando tirar o mudo, quando eu levantar a mão, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Então, como eu falei, o que a gente queria que vocês apresentar a metodologia que eu chamei de método APIA. E vai ficar muito claro por que esse nome. Né? Eu falei assim, puxa, o que tem a ver esse nome? Método APIA para crescimento patrimonial e geração de renda passiva. Pessoal, olha só, o que é APIA? Né? APIA, a Via Ápia, é uma das estradas mais importantes e simbólicas do Império Romano. Ela que é chamada, né, a Regina Viarum, ou seja, a rainha das estradas, né, foi uma construção feita lá atrás, pessoal, veja, iniciada no ano 302 antes de Cristo. E até hoje, você ainda encontra partes super bem preservadas dessa estrada. Pessoal, esse aqui é o simbolismo do que a gente quer fazer aqui, que é o quê? Criar um projeto, uma jornada sólida, segura, com preservação de capital e que te leve a um lugar que você queira, né? Ou seja, qual é a estratégia que você cria te leva do ponto A até o ponto B que você deseja. Então, é a estratégia que transforma pequenos passos em um legado financeiro. É isso aqui que a gente quer, né? Mas, puxa, mas para quem é essa estratégia? Ou seja,
Será que é para mim? Pessoal, olha só, essa estratégia aqui é para todo mundo que não, por exemplo, não tem disciplina para poupar. Aí fala assim, mas eu tenho, pessoal, disciplina para poupar. É algo muito difícil, muito difícil. Não sei você, mas a maioria dos investidores começa a poupar e se programa, se projeta a poupar, mas no final do dia acaba que a nossa mente, a gente se auto-sabota, ou seja, a gente acaba encontrando uma desculpa aqui, uma desculpa lá, e você acaba adiando o investimento e acaba não construindo, não chegando aquele objetivo que você queria. Talvez você diga assim, puxa, eu vou comprar um imóvel à vista, vou comprar aquele bem à vista, vou juntar dinheiro para fazer aquilo. Mas, na verdade, pessoal, a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade, uma disciplina de um hábito, criar um hábito de realmente poupar. Outro objetivo aqui, pessoal, se a pessoa tem retornos limitados só usando capital próprio. Às vezes a gente fala assim, puxa, quem tem dinheiro não precisa se preocupar com nada. Não, pessoal, quem tem dinheiro também se preocupa em aplicar bem esse dinheiro, em multiplicar esse dinheiro e fazer uma melhor alocação, principalmente usando capital de terceiros. Eu vou mostrar aqui que vários investidores grandes se aproveitam de capital de terceiros e empresas se aproveitam de capital de terceiros para a gente justamente multiplicar o seu próprio. Ou seja, você consegue aumentar a rentabilidade e multiplicar o seu capital usando o capital de terceiros. Então, isso é muito importante. Outro objetivo aqui, pessoal, ansiedade na decisão dos investimentos. Um dos maiores problemas que a gente vê aqui, veja, eu já sou assessor aqui nos últimos mais de 12 anos, tá? Então, o que acontece? Um dos maiores problemas é a decisão, a ansiedade de decisão. Veja, a gente apresenta o investimento A, apresenta o investimento B, a pessoa fica em dúvida, puxa, devo seguir aqui, devo seguir acolá. Veja, fica muito difícil tomar uma decisão quando a gente não vê um caminho claro do que vai chegar, de onde eu vou chegar, o que eu preciso fazer para chegar ali. Então, quando a gente tem um caminho claro, e é justamente isso que a gente quer com a via ápia, né? Um caminho para te levar ao ponto B, o ponto que você deseja. Isso é muito importante. A frustração com trocas frequentes, muitas vezes a gente fica frustrado que aplicou no investimento, ele teve oscilação e você fica com receio se deve trocar, se deve sair, se deve entrar em outro. Então, veja, quando você tem um caminho claro, não há dúvida sobre o que você tem que fazer. Basta seguir esse caminho. A falta de visibilidade do potencial de renda passiva. Veja, pessoal, quando a gente investe, basicamente, o que a gente está vislumbrando, na maior parte das vezes, é uma aposentadoria lá no futuro. Mas aí fica muito difícil a gente dizer assim, puxa, quanto eu vou ganhar lá na frente? Né? Quanto eu posso contar com renda passiva? A gente sabe quanto está ganhando hoje. É muito mais razoável ver quanto a gente ganha hoje. Mas quanto a gente pode contar ao longo do tempo? Óbvio que nenhum investimento é capaz de produzir um resultado claro, objetivo, sem sombra de dúvida alguma. Mas, com imóveis bem alocados, a gente consegue ter uma melhor visibilidade do que isso pode gerar de renda para você. Tá? E, não por último, mas por último, a dificuldade de atingir um patrimônio relevante no curto, médio prazo. Por quê? A gente sabe o seguinte, pessoal, se você vai fazendo aportes pequenos, demora muito tempo para você ter um patrimônio. Então, o que a gente viu aqui é, se você consegue uma forma de multiplicar, de alavancar com o capital de terceiros, isso pode subir mais rápido e te gerar uma maior satisfação, fazendo com que você acabe fazendo mais e te levando a um maior patrimônio, tá? É isso que a gente quer. Ou seja, uma estratégia clara, que você consiga seguir e você tenha noção de, puxa, no pior caso, o que eu tenho, no melhor caso, o que eu posso ter. Porque muitas vezes a gente acaba perdendo essa visibilidade, tá? Bom, então, para quem a gente está fazendo isso aqui? Bom, para quem quer construir um patrimônio imobiliário milionário, gerador de renda, ou seja, você quer pegar e construir um patrimônio que seja capaz de gerar renda passiva, sustentável ao longo do tempo, ou seja, te levar a uma independência financeira, ter uma estratégia clara do que você precisa fazer e, acima de tudo, pessoal, algo autodisciplinado, ou seja, você não tem que ir do A, do B, do C, do D. Você não tem que ficar mudando. Você vai simplesmente seguir uma estratégia clara. Ou seja, a gente vai ter todo o caminho aqui para percorrer, o que você tem que fazer em cada momento, cada ponto de troca, o que a gente tem que fazer nessa troca.
tudo vai estar claro aqui, tá? Ou seja, e por fim, também que é muito importante, puxa, mas será que eu não tenho que aplicar muito? Veja, essa estratégia, pessoal, ela serve tanto para quem tem muito patrimônio, que vai poder alavancar mais, como também quem tem menos. Ou seja, é uma estratégia que ela é bem, como poderia dizer, ela consegue atingir os diversos, lógico, com determinados limites, mas ela consegue atingir os diversos públicos diferentes, tá? Mesmo quem não tem tanto capital assim, consegue também adotar e seguir essa estratégia que a gente vai falar aqui, tá? Bom, mas do que se trata isso aqui? Pessoal, olha só. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de alavancagem. Puxa, a gente pensa assim, puxa, mas alavancagem, sempre ouvi dizer que alavancagem é ruim. Alavancagem é bom mesmo? Olha só, pessoal, o que é alavancagem? A gente acaba falando isso de uma forma que traz um certo conceito, de certa forma, pejorativo, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho só, para ver se tem alguém com mão levantada aqui. Pessoal, lembrando de novo, se alguém quiser tirar qualquer dúvida, pode levantar a mão e falar no microfone, né? E se eu estiver falando e você não viu, pode abrir o microfone e falar, Michel, eu quero tirar uma dúvida, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Pessoal, então, é uma palestra aqui bem mais interativa que as anteriores, tá? Porque vocês estão todos aqui disponíveis a falar, tá? Então, vamos voltar aqui. Só um segundo para compartilhar. Bom, olha só. Você vai adquirir um bem, você pode usar o capital próprio ou usar capital de terceiros. Mas, assim, pode ser qualquer capital de terceiros? Não, pessoal, aí que entra o ponto. A maioria das pessoas acaba usando capital de terceiros de forma errada. Vou dar um exemplo, tá? O que costuma acontecer? Um cliente recentemente meu, agora, ele chegou de repente, chegou e disse, Michel, comprei uma casa. Veja, pessoal, isso não é planejamento, né? Por mais que você diga assim, eu sempre quis comprar um imóvel. Se você chega e diz, comprei uma casa, você não se planejou. Foi por impulso. Você viu alguma coisa bacana e comprou. O ponto é, ele não tinha todo o dinheiro para comprar o imóvel e ele ia ter que se financiar. Michel, mas você acabou de falar que financiar pode não ser ruim. Exatamente. Pode não ser ruim. Mas, se é feito de forma não planejada, provavelmente vai ser ruim, tá? Por quê? Porque existe um negócio chamado custo da urgência. Veja, pessoal, a urgência, ela custa. E aí que entra muita gente na urgência, porque faz uma compra não planejada e aí acaba pagando mais caro. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é pagar mais caro. Mas antes disso, vou mostrar para vocês o seguinte. E aí eu vou dar o exemplo desse cliente, quanto ele teve que pagar mais caro. Pessoal, muito mais caro, tá? Vou mostrar para vocês. Mas antes disso, vou dar para vocês o exemplo do seguinte. Puxa, mas será que alavancar patrimônio com capital de terceiros é bom? Pessoal, vários investidores pelo mundo, não só no Brasil, como no exterior, se valeram de alavancagem, mas precisa ser uma alavancagem muito bem feita e não pode ser qualquer um. Mas, Michel, alavancar tem risco? Pessoal, tem, se mal feito. Mas da forma que a gente está fazendo, o risco é muito mais mitigado. Eu vou mostrar para vocês. Porque ele é muito controlado exatamente na parcela que eu falei para vocês, inicial do orçamento de vocês. Então, vejam, a gente pode citar aqui o caso do presidente americano atual, Donald Trump, o Sam Zell, que é muito famoso no mundo inteiro na parte de imóveis, o José Isaac Pérez, da Multiplan, o Rubens Menin, da MRV. Todos eles, pessoal, são investidores que se valeram de capital de terceiros para alavancar o seu próprio fazendo aquisições. E isso vai além, tá, pessoal? Isso continua em investimentos que até eu mencionei recentemente, num artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo, investimento prático, várias construtoras aí, elas se usam capital de terceiros para fazer essa construção, e as empresas também. Veja, por exemplo, empresas. Quando a gente fala de empresas, se a gente pegar aqui, praticamente, não todas, mas praticamente todas as empresas, elas se valem de dívida para fazer o quê? Olha só, pessoal, a gente tem duas medidas, duas métricas de rentabilidade aqui,
que é o ROA, que é o retorno sobre o ativo, e o ROI, que é o retorno sobre o equity, que é o patrimônio líquido. Perceba o seguinte, pessoal, a gente vê aqui nessa coluna que o ROA, da Petrobras, da Vale, da PepsiCo, da Duke Energy, da Exxon, Procter & Gamble, Nestlé, o ROA é menor do que o ROI. Veja, o retorno que você tem do ativo é um, e o retorno sobre o patrimônio líquido que vai para o acionista é outro. Por que isso acontece, pessoal? Isso acontece pelo seguinte, você tem um ativo que te gera um rendimento, mas como você usa capital de terceiros, no balanço patrimonial, você tem um ativo aqui do lado esquerdo, você tem do lado direito dívida e patrimônio líquido, simplificando em grandes blocos. Veja, então quando você usa a questão de dívida aqui, seu patrimônio líquido é menor, então o retorno que você tem desse ativo, depois de pagar a dívida, e eu vou mostrar isso num cálculo bem simples para você, ele fica maior. Ou seja, você multiplica o rendimento que você tem do ativo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ou seja, o que a gente vai montar aqui é uma estratégia, e não pode ser qualquer estratégia, de alavancagem em que você tem o retorno do ativo, e esse retorno do ativo ele é multiplicado por causa da dívida que a empresa tem. Então, veja, empresas altamente geradoras de caixa, como essas aqui, elas mesmo assim têm dívida, porque essa dívida faz o quê? Ela aumenta, ela alavanca o resultado. E como isso é feito, pessoal? Então eu vou para um exemplo bem simples aqui, para ilustrar como isso é feito. Olha só, e aí eu vou exemplificar pensando até como se fosse um imóvel. Então imagine o seguinte, antes disso eu vou só dar uma paradinha aqui para ver se todo mundo está me acompanhando aqui. Pessoal, todo mundo está me acompanhando aqui? Alguma dúvida? Posso começar a explicar? Eu nem perguntei, vocês estão me ouvindo bem? É, ótimo. Ô, Marcos, você quer falar alguma coisa? Obrigado, André. Oi, boa noite a todos, boa noite, Michael. Estou ouvindo bem, mas não estava vendo sua tela. Você estava compartilhando a tela, não sei quanto aos outros, mas eu não estava vendo. Eu estava compartilhando a tela, sim. Talvez você estivesse vendo no celular e aí tivesse que afastar a tela assim para ver, né? Provável, deve ser isso. Desculpe e Deve ser obrigado. isso, sim. Não, imagina. Eu que agradeço, tá? Bom, quem estiver vendo no computador vai ver mais fácil, sim, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, não havendo dúvida aqui, deixa eu voltar no compartilhamento aqui. Marcos, espero que você veja. Eu vou compartilhar a tela agora, hein? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal, imagina o seguinte. Imagina que você tem um imóvel, num valor de 200 mil, que você está vislumbrando comprar, tá? E imagina que esse imóvel tem um retorno de inflação mais 6% ao ano. Esse é o retorno do ativo, do imóvel, tá? Lembra quando a gente estava falando de ROA, agora há pouco, da empresa? O ROA é o retorno do ativo, tá? Então, veja, esse ativo, esse imóvel, tem um retorno de inflação mais 6%. E aí você tem uma das formas de adquirir esse imóvel, é o quê? Você tem 200 mil reais aplicados. Você desaplica esse dinheiro e compra o ativo. Então, você comprou o ativo com o seu capital próprio. Lembra, esse ativo aqui, você colocou 200 mil, ele gera um retorno de inflação mais 6. Então, a inflação ela só corrige o poder de compra. Vamos falar só dos 6% de juros real. 6% de 200 mil dá 12 mil reais. Veja, você aplicou os seus 200 mil inteiro aqui, então isso significa que você vai ganhar os 12 mil. Então veja, pessoal, você comprou um ativo e você teve um retorno de inflação mais 6. Se você comprar dois ativos, pessoal, desse mesmo ativo, você vai ter que ter 400 mil. Qual vai ser o retorno que você vai ter desses 400 mil, pessoal? Inflação mais 6. Então veja, pessoal, se você usa só capital próprio, você sempre vai ter apenas o retorno do ativo. Se você comprar 3 ativos, como cada ativo rende inflação mais 6, vai ser 3 vezes 200, multiplicado pelo 6%, ou seja, 600 mil, 6% 600 mil, vai ser 36 mil. Então, 36 mil que você vai ganhar, só que você colocou 600 mil. Então, você vai ganhar 6% dos 600 mil.
Então, seu retorno ele não é multiplicado se você usa apenas capital próprio. Então, vamos ver um exemplo agora, usando capital de terceiros. Então, imagine o seguinte, lembra que você tinha 200 mil, e aí você pensou o seguinte, puxa, eu posso fazer o seguinte, eu posso captar 800 mil, além dos meus 200, 800 mil de capital de terceiros, pagando um custo de inflação mais 2%. Veja, se eu vou captar um custo de inflação mais 2% de 800 é 16 mil. Significa que eu vou ter que pagar 16 mil todo ano, tá certo? Só que, olha só, 800 mil de terceiros, mais os 200 que eram meus, soma 1 milhão. Então, eu vou poder comprar 5 daqueles ativos de 200 mil, certo? Vou comprar 5 dos ativos, porque eu juntei 800 mil de terceiros mais os meus 200. Então, veja, eu vou ter o retorno do ativo. 6% de 1 milhão é 60 mil. Lembra que eu falei, o retorno do ativo, o retorno de um ativo não muda porque você compra mais dele. A forma que você compra é que muda o retorno para você. Aí que está o ponto, olha só, dos 60 mil que você tem, que é 6% de 1 milhão, você vai usar 16 para pagar a dívida, que é o capital de terceiros. O restante sobrou para você, 44. Só que 44 sobre os 200 que eram seus, dá 22%. Então, olha só, da mesma forma que a Petrobras alavanca o resultado dela de 3 para 30, a Vale de 6 para 15, a PepsiCo de 9 para 50, a Duque de 2 para 3, ela alavanca o resultado porque ela tem capital de terceiros. Parte é explicado por isso, né? Pelo menos parte é explicado por isso. Então, veja, pessoal, é muito importante que você leve em consideração a questão do custo do capital de terceiros. E aí que entra a questão do cliente que eu acabei de falar, que comprou por impulso. Quando a gente compra por impulso, a gente não se planeja. E aí vem uma grande questão, tá? Que eu vou explicar em seguida. Então, o ponto aqui, a mensagem é, usando a alavancagem inteligente, seu retorno pode se multiplicar e seu patrimônio também. Óbvio que se você tem um retorno maior, o seu patrimônio cresce mais rápido, tá certo? Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui, assumindo um custo de capital maior. Ou seja, imagina que você fosse captar não a inflação mais 2, como a gente acabou de falar, mas a inflação mais 9. Então, o que acontece? 9% de 800 mil dá um custo de 72. Então, imagina que você pensou a mesma coisa. Só que você pensou a mesma coisa, ou seja, de usar 800 mil de capital de terceiros para comprar mais ativos. Lembra, você tinha 200 mil, você tinha 200 que podia comprar um ativo. Aí você fala assim, vou pegar mais 800, ou seja, que seria o equivalente a 4 ativos de 200 mil, para comprar mais. Só que você pegou por impulso. E aí, esse foi um custo de 9%, mais inflação. Então, olha só, 9% de 800 é 72. Veja, o 1 milhão que você comprou, que era equivalente a 5 ativos, veja, 6% de 1 milhão é 60 mil. Esse 60 mil você vai usar para pagar primeiro o capital de terceiros, a dívida. 72. Só que não é suficiente para pagar. Então, isso significa o seguinte, que você vai ter que tirar do seu bolso dos 200 mil. Então, significa que quem compra com impulso, quem compra com dívida acima do retorno do ativo, acaba tendo um resultado negativo. Então, aquele cliente que eu acabei de falar, pessoal, o que ele fez? Ele fez algo que vou mostrar para vocês o custo que está hoje, que acaba fazendo realmente com que a compra que você tanto sonhava, ou o investimento que você tanto sonhava, ele, em vez de gerar resultado para você, ele tira dinheiro do seu bolso. Tá? Então, veja, a forma de você investir adequadamente, de forma planejada, usando capital de terceiros, é necessário que o custo do capital de terceiros seja menor
do que o retorno do ativo. É fundamental. Se o custo do capital de terceiros for menor que o retorno do ativo, você consegue alavancar o retorno que você tem. Se o custo de capital de terceiros for superior ao retorno do ativo, lembra, 9 é superior aos 6% do retorno do ativo. Então, o que acontece? O seu ativo ele vai diminuindo com o tempo, você vai perdendo dinheiro. Tanto o seu patrimônio quanto o seu retorno vão lá para baixo. Tá claro isso, pessoal? Tá claro, não? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Todo mundo compreendeu aqui, pessoal? Alguma dúvida aqui? Marcos, você quer tirar alguma dúvida? Não, obrigado, claríssimo, e agora eu estou vendo a apresentação. Obrigado. Maravilha, maravilha. Pessoal, então olha só, muito importante entender esse conceito aqui, porque ele é fundamental para o que a gente está fazendo. Veja, o conceito fundamental de alavancagem, muita gente diz, não, dívida é ruim. Pessoal, dívida cara é ruim. Dívida barata é sensacional, sensacional, tá, pessoal? Porque ela alavanca. E aí vem o ponto seguinte, a maioria das pessoas que faz alavancagem patrimonial ou por compra de imóveis ou de qualquer outro bem, ela faz comprando sem planejar. Então, comprando sem planejar, você acaba fazendo o quê? Você acaba pagando mais caro e aí você realmente acaba se dando, ou seja, tendo um resultado muito aquém do que você desejava, tá? Então, isso é fundamental aqui no que a gente está fazendo. Então, deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Pessoal, mais 15 minutos aqui a gente para, e aí eu vou tirar a dúvida de vocês com relação ao que a gente está falando aqui, tá? Então, veja, pessoal, olha só, o que esse cliente fez logo em seguida? Ele usou, como eu falei para vocês, capital de terceiros caro. Por quê? Porque ele comprou um imóvel, puxa, o imóvel era bom? O imóvel parecia bom, só que aí eu vou falar outra coisa para vocês. Tem uma questão que tem um imóvel bom para você morar, e aí, pessoal, imóvel para você morar, tá ótimo, não sei o quê, não vou questionar aqui se isso é um bom investimento ou não, cada um faz esse investimento que deseja. Agora, tem a questão do seguinte, tem um imóvel para investir, para você ganhar dinheiro. Pessoal, são duas coisas diferentes que você tem que pensar. Ou seja, o imóvel para você viver e o imóvel para você investir e ganhar dinheiro com isso. Às vezes a gente confunde os dois e acaba investindo, mesmo já tendo um imóvel próprio que mora, acaba investindo em imóveis que você gostaria de eventualmente morar. Isso não é o ponto. O que a gente quer aqui é o quê? É comprar ativos que geram renda e que tem um retorno maior. Eu vou mostrar isso aí. Mas o ponto aqui, pessoal, de investir no imóvel usando alavancagem é porque ele tem uma característica do quê? O imóvel é um ativo razoavelmente seguro e com alta capacidade de retorno. Pode ter alta capacidade de retorno. E aí, lógico, você tem que usar capital de terceiros baixo. Então, para entender essa questão de imóvel seguro de alta capacidade de retorno, eu vou explicar qual é a rentabilidade que é esperada do imóvel. Média, a rentabilidade média. Aí vem um ponto muito importante aqui, pessoal, de rentabilidade média. Por quê? Porque lembra o seguinte, quando a gente fala de rentabilidade média, a gente está falando de um ponto aqui no meio. Então, existem ativos que têm rentabilidade maior, existem ativos que têm rentabilidade menor. Então, olha só, deixa eu fazer uma comparação aqui que fica um pouco mais próxima do que a maioria das pessoas tem na cabeça. Quando a gente vai investir em ações, tá? Eu sei que eu estou falando de outra coisa, mas, quando a gente vai investir em ações, vocês sabem, existem as ações que pagam muito dividendo, existem ações que pagam muito pouco dividendo. Existe a média. Então, se você quer comprar ações para se valer do dividendo, você não vai comprar as de baixo. Assim como também, você não vai comprar muito as ações na média. Você vai tender a comprar o quê? As ações com alta rentabilidade. Então, eu vou mostrar para vocês a rentabilidade média, mais para ilustrar a questão do custo de capital, ou seja, o custo de terceiro da alavancagem que eu falei agora há pouco,
com retorno médio. Mas lembra, pessoal, a gente vai querer ter um retorno maior, tá? Então, bom, qual é a rentabilidade que você pode esperar de um imóvel? Veja, pegando o FIPZAP, o índice FIPZAP, ele mostra a rentabilidade, a variação dos preços dos imóveis, ou seja, quanto você ganhou em termos de ganho de capital comprando um imóvel. Veja, comprar um imóvel, ele rendeu praticamente, veja, que é o FIPZAP, que é a variação dos preços de venda, ou seja, quanto você ganhou na média de ganho de capital. Aqui é o lado do IPCA e aqui é o lado do INCC. O IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, ou seja, a inflação oficial do Brasil. O INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, que é uma inflação mais baseada por setor imobiliário. Veja, pessoal, o preço de venda dos imóveis, ele variou nos últimos 14 anos, uma média entre o IPCA, que é a inflação oficial, e o INCC. Porque, olha, pessoal, na média, os imóveis, eles vão valorizar o preço à inflação. Isso eu estou querendo colocar para vocês, justamente para a gente comparar com esse retorno do ativo que eu falei aqui, inflação mais 6, tá? Mais ou menos. Então, ele vai render inflação. E qual é a rentabilidade que a gente tem? Eu não sei se vocês estão enxergando, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Isso aqui também do FIPZAP é a média da rentabilidade do aluguel. Como é que ela é calculada? O valor do aluguel dividido pelo preço, né? Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão? Fala, Bolívar, tudo bem? Você quer fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. É porque a tela não está compartilhada. A gente não está conseguindo acompanhar. Provavelmente você está no celular, então você passar a página. Assim. Pronto, tá bom. Desculpa, beleza. Obrigado. Vou compartilhar aqui de novo. Então, olha só. Agora você deve ver, Bolívar. Então, olha só, aqui também do índice FIPZAP, tá? Você tem o seguinte, ao longo dos anos, desde 2008, tá? Quanto foi a rentabilidade do aluguel? Que é o quê? O valor do aluguel dividido pelo preço do imóvel, tá? Veja, a taxa de retorno ao ano, anualizada, equivale a 5,84, ou seja, praticamente 6. Então, quando eu falei para vocês que o imóvel rendia inflação, que é o preço, mais 6, é porque rende mais ou menos na média isso. Só que existem imóveis, pessoal, e a gente tem na nossa carteira disponível, tá? Esses imóveis que têm uma rentabilidade bem superior a isso. Veja, uma rentabilidade de 6 equivale a mais ou menos 0,5. A gente tem imóveis hoje à venda, tá? Com garantia de aluguel por um ano, com retorno acima de 0,8%, ou seja, 0,8 equivale a 9,6. Então, veja, é o que eu falei para vocês, você não vai colocar na média, você vai colocar numa rentabilidade mais alta, e aí é preciso encontrar o imóvel certo, que tenha a rentabilidade mais alta. Lembra, se esse aqui é o retorno médio do aluguel do FIPZAP, com certeza você sabe que existe um aluguel que é melhor e existe um aluguel que é pior, né? Então, a média está aqui em quase 6%, que é 5,84%. Então, a gente tem aqui, uma parceria que a gente tem, imóveis que garantem, inclusive, o aluguel por 0,8%, ou seja, você tem garantido por um ano até esse aluguel, essa taxa de aluguel mais alta do que essa média, tá? Então, é possível ganhar mais? Sim, sem dúvida nenhuma, e até com rentabilidade garantida por pelo menos um ano, tá? Isso só para qualificar assim, que dá para ganhar. Então, olha só, se você consegue ter um custo, olha só, se você consegue ter um custo de captação de terceiros de inflação mais 2, e você consegue investir em um ativo que te rende inflação mais 9, isso significa, pessoal, que o retorno, veja, você vai investir num ativo, que é o do lado de cá do ativo, aqui, a inflação mais 9, eu estava falando da média de 6, mas existem ativos, como a gente tem aqui disponível, a inflação mais 9. Se você investir num ativo aí, inflação mais 9, e você vai ter um custo de captação de inflação mais 2, a conta simples é o quê? A rentabilidade do seu capital próprio vai ser multiplicada e vai ser muito maior. Tá? É isso que a gente tem aqui disponível para vocês. Tá? Então, bom,
Mas como é que pega esse custo de financiamento, a inflação mais 2? Pessoal, não é, tá, via o financiamento bancário. O financiamento bancário, ele é o custo da urgência. Então, se você quer ter o dinheiro hoje, você vai ter de pagar mais caro. Então, isso aqui é o que eu peguei na semana passada, tá? De custo de financiamento em 2 bancos, tá? Se você fosse pegar um financiamento de 750 mil, ou seja, 525 com 225, 750 mil, você teria que dar uma entrada de 225 e financiar os 525 restantes. Lembra que eu falei para vocês do cliente que queria comprar um imóvel? Queria não, e comprou o imóvel e disse, Michel, comprei, o que a gente faz agora? Veja, pessoal, ele vai ter de pagar o custo da urgência. Então, o custo da urgência é o quê? É um custo efetivo total de juros de 14,90 mais TR. Ou seja, 14,90 mais TR vai dar 17%. Se fosse em outro banco aqui, no caso, seria 17,49 mais TR, ou seja, daria quase 19% de rentabilidade. Existe menor? Sim, às vezes a gente encontra custos menores, sim, é possível encontrar, mas, pessoal, não vai variar muito abaixo de 14% mais hoje, tá? Não, lógico, lá, mas eu contratei um financiamento lá em 2023 ou 22 e estava TR mais 8. Sim, lá em 22, pessoal, estava bem mais barato, sim, tá? O financiamento. Hoje não, hoje você não vai pegar, dificilmente você vai pegar um financiamento abaixo de TR mais 14, tá? Veja, se você tem TR mais 14, que dá 16, e o INCC, a gente acabou de ver que é 6, isso significa que um financiamento imobiliário hoje, ele está rodando na faixa de INCC mais. Veja, pessoal, o custo de terceiros, ou seja, o capital de terceiros que a gente pegaria é via consórcio. Nele, a gente tem um custo de INCC mais 1,5. Veja, com o custo de INCC mais 1,5, você aplicando em um imóvel que te rende inflação mais 9, isso aqui vai multiplicar muito mais o seu patrimônio. Ou seja, você vai colocar muito menos e vai ter muito mais de retorno nesse ativo. Né? E o bacana é que no consórcio a parcela é significativamente menor, justamente porque o custo de capital dele é menor, tá? Ou seja, o custo de dívida aqui, consórcio eu ouvi dizer que não tem juros. Não, pessoal, o consórcio ele tem uma taxa de inflação que você pega essa taxa de inflação e ela equivale a um juros. Esses juros é de 1,5, né? Tá certo? Assim como, no caso aqui do custo de financiamento, ele é TR mais 14, ou seja, ele não é inflação mais 10, mas ele equivale à inflação mais 10 por ser essa taxa aqui, tá bom? Fechado? Então, veja, INCC de 6, né, com um juros de 1,5, isso significa que você está pegando um custo de financiamento de 7,5% ao ano. Pessoal, um custo de financiamento de 7,5% para investir num bem que te rende inflação mais 9, ele com certeza vai ser uma aplicação que vai te dar um resultado positivo. E isso é visto pelo quê? Veja, como é que funciona aqui o processo. Antes, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Pessoal, alguma dúvida aqui no que eu estou falando? Alguma questão que vocês queiram levantar? Bolívar ainda está com a mão levantada? Você quer tirar alguma dúvida? Não, já não está mais. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum questionamento? Não? Vamos para frente, então. Olha só. Vamos lá, que agora vem a parte bacana aqui também, tá? Então, olha só. A parte bacana, eu costumo dizer que é bacana pelo seguinte. Veja, pessoal, a gente tem uma estratégia aqui. Como é que se dá essa estratégia? Essa estratégia é o seguinte. Lembra que eu acabei de falar que você vai pegar um custo de um financiamento de capital de terceiros, a inflação mais 1,5%, tá? Então, imagina o seguinte. Imagina que você contrata esse crédito no valor de R$600 mil. Hoje, essa parcela está em torno de R$2.000, aproximadamente. Mas essa parcela,
nesse programa que a gente criou, ela é uma parcela com um desconto de 50%. Essa parcela ela vai aumentar futuramente, tá? Quando você for contemplado. Então, esse ativo, esse crédito é de 600 mil. Então, vamos dizer, Michel, mas eu vou ter esse crédito imediatamente? Não, pessoal. Veja, o custo da urgência, ou seja, para ter o dinheiro imediatamente, ele é muito elevado. Então, ele acaba não valendo a pena, mesmo quando você investe em ativos muito bons. Veja, eu acabei de mostrar aqui, o custo do financiamento hoje, ele está por volta de INCC mais 10. Então, mesmo aplicando nos imóveis que a gente tem aqui, que são mais bacanas, que te dão inflação mais 9% ao ano, você vai perder dinheiro com isso. Por quê? Porque você vai pegar capital de terceiros a inflação mais 10 e vai receber só a inflação mais 9. Então, esse delta aqui significa o quê? Significa rentabilidade decrescente para você, ou seja, rentabilidade negativa. Então, a gente tem que fazer uma forma planejada. Na forma planejada, significa o quê? Fazer via o consórcio. Então, você não vai ter o dinheiro imediatamente, você vai se planejar para ter esse crédito. Então, você vai contratar um crédito, uma carta, por exemplo, de 600 mil, mas a gente tem cartas aqui de 1 milhão também, tá? E tem menores também, mas essa carta ela tem que ser pelo menos em torno de 400, por quê? Porque é muito difícil a gente ter imóveis muito bons, com valores abaixo de 400 mil, para entrar com essa rentabilidade mais elevada que eu falei para vocês, tá? Então, no mínimo, a gente teria que ter cartas ali entre 400 e 500, mas veja, uma carta de 600, ou seja, cabe muito bem no bolso da maioria das pessoas, se você se programar bem para isso, tá? Então, veja, você vai contratar esse crédito, vai ter um período inicial, que pode ser de 2, 3, 4, 5 anos, onde você vai realmente ir pagando essa prestação. E aí é aquele momento em que você está aportando dinheiro. Você, Michel, mas não é um pouco demorado? Veja, pessoal, se você fosse aportando 2 mil por mês, para você chegar no que a gente quer aqui, que é um capital de alguns milhões de reais, você vai demorar muitos anos, muito mais anos. Então, o ponto é, sim, o consórcio você não vai contemplar imediatamente, tá? Não vai. Mas, você sendo contemplado ali em 5 anos, 3, 4, 5 anos, isso vai valer muito a pena, porque você vai multiplicar. Então, todo o tempo restante, então, esse aqui é um prazo total de cerca de 14, 15 anos. Então, nesse primeiro terço do ano, veja, você tem uma grande probabilidade de contemplação, você sendo contemplado, você vai ter o seu dinheiro na mão, você vai poder comprar esse ativo, e esse ativo vai te gerar um resultado. Esse resultado, ele vai ser suficiente para comprar a parcela, para pagar a parcela, desculpa. Então, veja, se o imóvel, ele acaba se autoquitando, ou seja, nessa segunda metade do período, você tem simplesmente o quê? O aluguel, o inquilino pagando bem para você. Aí que entra a mágica de ter o quê? Você ter a alavancagem, ou seja, o inquilino pagando para você, isso te liberta para fazer o quê? Voltar ao passo 1. Voltar ao passo 1 e iniciar uma nova carta e assim um novo processo. Então, à medida que você é contemplado, você coloca esse bem para alugar, o aluguel paga a parcela, ele vai se autoquitando, você volta ao passo 1. Pessoal, se você repetir isso aqui 5 vezes, em 15, 16, 17 anos, você vai ter um patrimônio de mais, você pode ter um patrimônio de mais de 5 bilhões, gerando renda e que você já consegue, além de gerar renda, se valorizando, e você já consegue vislumbrar o quê? Porque ele vai pagar o financiamento, depois de pagar o financiamento, o que vai acontecer? Todo o dinheiro vai para você. Então, isso significa praticamente uma aposentadoria contratada para um tempo futuro. Veja, você está contratando uma aposentadoria para frente, seja para você, seja para o seu filho, seja para o seu neto, seja para quem você desejar. E aí o ponto aqui da beleza do processo todo que a gente criou é que isso tudo aqui entraria dentro de uma holding patrimonial em que a sucessão dela para o seu filho, para o seu neto e assim por diante, ela já fica mais facilitada. Ou seja, você cria como se fosse, não vou dizer, é quase uma máquina de gerar dinheiro
que vai sucedendo para a sua família pros que ficam para frente, né? Ou seja, é uma coisa muito mais perene, ou seja, é como eu falei para vocês, da Via Ápia de Roma lá atrás, ou seja, uma estrada que te leva lá e que é sólida e que é perene, ou seja, que vai ficar por gerações à frente. Ou seja, a gente não quer uma coisa só para você, mas você vai também tá garantindo que o futuro da sua família, da sua esposa, dos seus filhos e assim por diante, tá? Então é isso que a gente quer. Puxa, Michel, e quais são as possibilidades aqui? Veja, pessoal, as possibilidades são o seguinte. Vai falar, Michel, quanto com certeza eu ganho? Pessoal, de novo, quem me conhece, que eu já escrevo na Folha e tudo, sabe o seguinte, não existe garantia nenhuma em investimento nenhum, mas a gente consegue projetar, né? Projetar é mais simples. Então, veja, se você for contemplado apenas uma vez, isso é o bacana. Você vai ter um retorno do melhor dos mundos? Não. Uma vez não vai ser o mais interessante. Mas a maior probabilidade, pessoal, que não vai ser só uma vez. É que vai ser a maior probabilidade que vai ser pelo menos 2 vezes. E sendo pelo menos 2 vezes, você já vai ter um retorno de quase 140% que você teria só aplicando na renda fixa comum. Então, isso vai te dar vai te gerar um resultado que já vai elevar o seu patrimônio, que vai te dar melhor retorno, e veja, de uma forma simples, programada, com uma prestação que cabe no orçamento e sem ter que ficar mudando dali para lá, ou seja, sem ter que ficar fazendo muita movimentação. Isso já vai ter uma renda muito mais perene, não só para você, como eu falei, mas para toda a sua família. Então, pessoal, olha só, repetindo o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui é te apresentando uma estratégia em que você pode, a partir de prestações muito que cabem no orçamento, muito baixas, tá? Construir um patrimônio que se autoquita, ou seja, se paga sozinho, se multiplica e aumenta a sua rentabilidade. Esse é o método Ápia que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu já faço para mim, tá? E que alguns investidores também já estão fazendo. Se vocês consultarem na internet, vocês vão ver que vários investidores já estão fazendo para eles mesmos, tá? Então, eu diria o seguinte, essa é uma questão, não é de quem descobre primeiro, mas é a questão do que você olhar para trás e ver assim, puxa, eu devia ter começado lá atrás. Não, pessoal, você tem que começar o quanto antes, né? Então, aqui não é uma questão de começar lá atrás ou começar lá na frente. Ou seja, isso aqui não é o Bitcoin que você eventualmente olha para trás e, puxa, eu devia ter comprado lá em 2012, 2013. Não, pessoal. Aqui, você pode começar agora, mas você não deve o quê? Adiar mais essa programação, porque ela é uma estratégia que leva um tempo. Então, como ela leva um tempo, você tem que começar ela imediatamente. Ou seja, não é uma estratégia da hora ou a estratégia do momento. É uma estratégia perene para frente, tá? Então, aqui, como eu queria mostrar para vocês, é uma estratégia que tem aporte acessível, patrimônio escalável, o inquilino que paga e a alavancagem controlada. Por que a alavancagem controlada? Porque você que escolhe qual é a parcela que cabe no seu orçamento. Então, você escolhendo a parcela, por exemplo, esse valor aqui de 2.000, você sabe qual é o valor do crédito e você consegue se programar. Pessoal, isso aqui tem uma capacidade de fazer a sua programação de aposentadoria futura. Então, aqui eu estou trazendo para vocês aqui, então voltando aqui, tirando o compartilhamento, só para colocar com vocês aqui, para falar com vocês, o que eu estou trazendo aqui com vocês é uma forma que a gente criou, um método que a gente criou de acompanhamento e de construção de patrimônio para a gente ter, você ter, né, no caso, a construção do seu patrimônio e a gente acompanhar ao longo dessa construção daqui para frente, tá? Então, e agora eu abro para vocês tirarem do que vocês têm, tá? Marcos? Oi, Michael. Obrigado aí pelas explicações. Eu fiquei com uma dúvida. Você não contempla no método lance no consórcio? Vale a pena, não vale a pena? Para adquirir o imóvel mais rapidamente e não ficar esperando só de um sorteio?
Legal. Marcos, assim, a gente não contempla imediatamente, né? Mas a gente contempla mais à frente. O que acontece? Todos os grupos de consórcio, no começo, pelo menos, eles têm uma maior ansiedade, as pessoas têm uma maior ansiedade de dar lance. Então, os lances são muito grandes. O que acontece se o lance é grande? Ele acaba fazendo o quê? Lembra que eu mencionei aqui? Uma das questões fundamentais aqui é a gente ter o custo do crédito mais baixo. Então, quando você dá o lance, o que você está fazendo é aumentando o custo Claro. do crédito. Então, assim, não é a forma ideal. Óbvio que em algum momento, é por isso que a gente tem um acompanhamento, em algum momento pode ser interessante, a gente tem que acompanhar qual é o valor dos lances que estão sendo dados. Então, em algum momento pode ser interessante, sim, dar esse lance, e aí sim a gente pode passar para essa estratégia. Lógico, levando sempre em conta o quê? O custo do crédito ele tem que ser menor que o retorno do ativo. Ótimo, obrigado. Obrigado, Zé. Tinha outra pessoa que levantou a mão aqui, que eu acabei não vendo. Ou ela baixou. Pessoal, alguma dúvida aqui? Bolívar? Michael, eu queria saber a respeito ali da expectativa do aluguel. Em cima do imóvel de 600 mil, o aluguel de 5.700 e alguma coisa ali, não está um valor muito alto, essa expectativa? O Bolívar, olha só. É alta se você pensar na média. Talvez seja esse o ponto que você está pensando, e realmente é muito razoável você pensar na média, sim, de forma geral, tá? Porque, lógico, assim, quando a gente não sabe exatamente, quando a gente não está ciente das oportunidades que existem, a gente tem que sempre pensar na média de uma forma geral, né? O que acontece? A gente tem, como eu falei para você, hoje disponível, se você chega, Michel, eu tenho 600, eu tenho esse imóvel pronto aqui para te vender, tá? De 600, garantindo aluguel de 0,9, tá? Por um ano. Então, os 5 mil, ele parece alto comparado à média, tá? Mas isso eu te falo porque eu tenho, se você tiver os 600, a gente pode fazer negócio já, tá? O imóvel para te vender, né? Com 0,90 de garantia. E não sou eu que garanto, tá? Não é garantido por mim, tá? O aluguel, tá? Só deixando claro, tá? Ou seja, o imóvel eu sou só o intermediário, tá? Não sou eu que garanto o aluguel, né? Mas é uma empresa bem grande, né? Uma das maiores empresas que trabalham com aluguéis de imóveis, né? E de venda de imóvel que garante, tá? Certo. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, dúvida aqui? Então, olha só, pessoal, o que eu quero aqui com vocês aqui? Colocar, primeiro, né? Colocar para vocês aqui a mentalidade e a consciência de que é possível construir um patrimônio e ter uma jornada clara. Segundo, você já entendeu o seguinte, você pode programar a sua aposentadoria. E aí, veja, qual é o primeiro passo a ser dado aqui? O primeiro passo a ser dado, pessoal, é você mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Então, veja, eu mandei algumas mensagens no WhatsApp, no grupo ali agora há pouco. Você mandar uma mensagem, volta para mim e fala, Michel, eu quero me comprometer com essa jornada. E a gente vai colocar você direto no programa. Eu falei assim, puxa, Michel, mas o que é esse programa, a Viável? Na verdade, pessoal, você não vai pagar para mim, tá? Isso é importante estar claro. Você não vai pagar algo para mim. Eu ganho via os fornecedores. Assim como o Bolívar perguntou assim, você tem esse imóvel? Então, eu tenho um cara que tem um imóvel. Então, se eu vendo o imóvel do Bolívar, eu ganho uma comissão, tá? Então, mas o Bolívar não vai pagar para mim, ele vai pagar para a empresa, tá? Que está vendendo o imóvel. Veja, quando você compra uma cota de consórcio, eu ganho essa cota, eu ganho uma comissão por isso, tá? Então eu vou ganhar, mas eu vou te orientar todos os passos ao longo dessa jornada. Veja, lá na frente, você vai criar uma holding patrimonial para colocar esses imóveis dentro. Por que você vai fazer essa holding patrimonial? Porque você vai ter um imposto menor, uma alíquota tributária menor, se você estiver alugando esses imóveis dentro da holding patrimonial, do que você teria na pessoa física. Então,
Óbvio, se você fizer tudo certinho, né, pessoal? Várias pessoas não fazem tudo certinho, mas vai ficar muito difícil no futuro, tá? Não fazer certinho, pagando todos os impostos. Então, a gente vai orientar, a gente tem equipe de advogado para orientar o cliente na construção da holding patrimonial também. Então, a gente tem todo esse ecossistema, pessoal, onde você contrata o crédito, você compra o imóvel. Ah, Michel, eu não quero comprar o imóvel que você mencionou, eu tenho outro. Não tem problema. Eu vou só te apresentar qual imóvel que a gente acha que é muito bacana, que tem uma rentabilidade que, lembra, você tem um custo de capital, custo do crédito, eu vou te apresentar um imóvel que tem uma rentabilidade maior, que sobra o dinheiro para você. Ou seja, é isso que é o nosso trabalho aqui. Né? E, lógico, a gente vai ganhar comissão por isso, mas você nunca vai pagar nada diretamente a gente, né? Você vai pagar as pessoas que a gente está apresentando para construir todo esse processo, toda essa jornada para você, que a gente já vem fazendo, como eu falei para vocês, eu já venho fazendo isso há vários anos, tá, pessoal? Não é da semana passada, não é de hoje, a gente já vem fazendo isso há vários anos, né? Então é isso que a gente vai fazer para vocês. Então, o primeiro passo para você agora é mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, tá? E dizer assim, Michel, estou afim, quero entender mais. Veja, pessoal, também, lógico, assim, eu quero entender mais, vamos fazer uma reunião individual para entender um pouco mais. Então, você me chama para uma reunião individual para entender um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, alguma dúvida aqui? Ficou alguma dúvida? Estamos chegando a 1 hora de reunião, que era exatamente o prazo. Fala, Fernando, tudo bem? Oi, Fernando, acho que você está no mudo. Oh, desculpa, estava mesmo. A minha pergunta é a seguinte: esses imóveis eles estão localizados onde no Brasil? Em quais cidades, regiões? Em São Paulo. Muito Todos bem em São levantado. Paulo? Em São Paulo. São Paulo, Ok, capital. Tá? Se beleza. você, Michel, mas eu quero comprar em Belo Horizonte. Olha, você pode comprar em Belo Horizonte, tá? A gente não tem orientação sobre os imóveis em Belo Horizonte. E, assim, veja, as localidades que a gente tem em São Paulo, elas são muito boas e, por isso, elas produzem uma taxa de retorno maior, né? Então, veja, você teria todo Aí fala, Michel, mas São Paulo está longe de Belo Horizonte. Mas aí tá, beleza, pessoal. Isso aqui não é para você ter trabalho. Veja, não é aquele negócio que você vai ter que ir trocar a maçaneta, porque a maçaneta quebrou, você vai ter que trocar o copo, porque o copo quebrou, você vai ter que trocar a televisão, porque a televisão quebrou, porque o ar-condicionado tá vazando. Não, você não vai fazer isso. Existe uma administradora que faz isso para você. Então, esse é o grande negócio, ou seja, aqui não é um negócio onde e você vai ter que se deslocar do seu trabalho para atender um problema. Então, em São Paulo já tem isso tudo pronto, tá, Fernando? Ok. E se for para pegar uma carta de crédito aí que seja para comprar imóvel próprio, tá tudo bem fazer negócio com vocês Tá, nesse lógico, sentido? cara, olha só, sim, veja, olha só, a gente tem toda aqui, Fernando, para quem quer para imóvel próprio, a gente tem cartas específicas que são mais interessantes para você eventualmente comprar o seu imóvel próprio. Nesse segmento que a gente quer aqui, onde você paga menos para ter mais, também também a mesma coisa. Então, a gente orienta sobre tudo, tá, ô Fernando? Então, depois você pode me chamar no WhatsApp, você, Michel, meu objetivo, porque assim, aqui a gente tem, para cada tipo de objetivo, existe um grupo específico, tá? Então, assim, não é um grupo que atende, não é um grupo, não é uma caixinha que atende a todo mundo de qualquer forma. Cada objetivo tem uma caixinha que atende melhor, tá? Então, me chama no WhatsApp e a gente trata sobre isso, tá? Beleza. Obrigado. Combinado. Fala, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela pergunta, Fernando. Ótima pergunta, era uma das minhas perguntas, porque eu estou em Santos, mas São Paulo funciona para mim também. Mas então, não vou tomar muito mais o tempo, Michel, mas só para resumir. Então, assim, o teu trabalho de assessoria, vou chamar de assessoria, né? Se é que eu posso. Isso mesmo. Ela compreende desde a seleção da empresa de consórcio, da compra do imóvel, quando vier o tempo, é o processo inteiro. Você vai dizer assim, Tudo. olha, recomendo essa empresa de consórcio, que é a mais competitiva, vamos dizer, Porto Seguro, ou seja lá que for, e aí as suas recomendações, é assim que funciona.
vai fazer Exatamente, Marcos. assessoria, digamos assim. Exatamente, Marcos, exatamente. Veja, o meu objetivo aqui é o quê? É te orientar em tudo, não é numa coisa. Tá. Eu vejo, eu não estou aqui para te vender um consórcio, embora assim, se o Fernando quer comprar um consórcio para comprar uma casa para ele, tudo bem, isso a gente faz também, orienta, mas assim, eu estou para te orientar ao longo de uma jornada. Né? Então, nessa jornada tem o quê? Primeiro tem a carta do consórcio, depois tem o imóvel que você vai adquirir, depois tem como você vai administrar esse imóvel, então, tem todo o processo, tá? Sim. Tá bom. Vou te contactar então separadamente. Obrigado. Beleza, obrigado, Marcos. Aí tem uma pessoa aqui que levantou a mão que eu não estou enxergando o nome dela, RV. Oi, boa noite, Michael. É Ricardo. Ou Ricardo também. Tudo bem? Boa noite, um prazer em conhecê-lo. É a primeira participação minha aqui, fiquei interessado no tema, né? E eu queria pedir, primeiro, sua permissão, se eu poderia fazer algo comparativo e até, de certa forma, crítico também, se você me permitiria. Lógico, fica à vontade, tá? Tá bem. Porque assim, ó, eu acho que entendi assim, a lógica, achei interessante, né? Essa lógica dessa estratégia aí, que é a médio e a longo prazo, mas não fica um pouco, na comparação, né, como ele disse, não fica um pouco em defasagem com relação hoje desse cenário econômico aí numa taxa Selic alta que nós temos hoje, com os renda fixa aí, né, os produtos de renda fixa pagando aí 15%, vamos dizer assim, vamos, né, as taxas de 15%, pagando uma taxa mais alta, ele não fica em desvantagem nessa situação, até mesmo na carta de crédito do consórcio, se há contemplação, se eu não me engano, até depois se eu estiver errado, ele também não corrige, se você mantiver o dinheiro lá, ele também não corrige pela Selic esse valor, ou seja, você não teve um ganho superior à proposta que você está colocando aqui para nós? Legal. Ô, Ricardo, olha só. Eu acho que, não sei se você pegou do comecinho, eu falei assim, um dos problemas que que a maioria das pessoas enfrenta é a disciplina de poupar, né? Então, o que acontece? Você, Michel, se eu for poupando ao longo do tempo, eu posso ter um patrimônio sólido? Pode. Não, vai, não é que pode, vai, tá? Não tô dizendo que você não vai, tá? Mas veja, Ricardo, na hora em que você completa o primeiro ciclo e coloca o ativo para alugar e o aluguel se autopaga, então, e você volta para o início, isso traz para você um modelo alavancador. Então, aí, realmente, a questão da Selic, do CDI, não tem como, assim, ele render mais com esse poder alavancador, né? Porque você paga, o ativo ele vai se autopagar e você volta com isso para ter outro. Então, não tem como você fazer isso no CDI, tá? Não dá, né? E você não pode pegar o crédito, se desse para pegar o crédito para colocar no CDI, seria bacana. Né? Aí você fala assim, Michel, mas eu não posso pegar, e você, não sei se você quis dizer isso, quando eu sou contemplado, eu não posso deixar meu crédito aplicado na Selic? Pode, exatamente, pode. Mas o que acontece? Você não ganha o elemento alavancador, porque você continua tendo que pagar a prestação. Perfeito. Então, veja, o elemento alavancador, ele tem do seguinte, você vai pegar o crédito, comprar um imóvel, ele vai alugar, vai pagar a parcela, então dali para frente, você não coloca mais dinheiro nele. E você volta para o início, fazendo de novo o ciclo. Isso não tem como fazer em outras aplicações, tá? Se desse... A chave aí é a alavancagem, né? A ideia da alavancagem. E você contemplado, você é obrigado a comprar o imóvel, correto? Você não pode pegar aquele dinheiro para fazer o que você quiser, né? Exato. Não, mas Marcos, ele tem razão no seguinte, na hora que você é contemplado, o seu dinheiro, se você não usa o crédito imediatamente, ele fica aplicado no fundo DI. Isso, perfeito. Mas o que acontece? Mesmo ele aplicado no fundo DI, que vai ter uma rentabilidade boa, tá? Ele aplicado no fundo DI, você tem que continuar pagando a prestação. Então, apesar do fundo DI estar rendendo, ele não vai para o seu bolso. Então, você tem que continuar pagando a prestação. Então, aí perde a alavancagem. Perfeito, entendi a lógica.
Desculpa me prometer. Continuar desembolsando. Imagina. O seu patrimônio está subindo, mas você está tirando do bolso ao mesmo tempo. Exato. Aí veja, se você fizer você vai fazendo isso aqui várias vezes, né? Então, quanto mais você faz, mais alavancagem você faz. Então, você tem, de forma que, sim, se você fosse, lógico, algo muito improvável, mas eu vou só compartilhar aqui rapidamente, depois eu volto, tá, Marcelo, para você. Se você fosse muito sortudo, você poderia ter 1000% do CDI, né? Mas, óbvio, que isso aqui é improvável, tá? Então, não é o caso de a gente considerar. Assim como, veja, pessoal, a gente sempre pensa no pior caso, que é o pior caso de você só ter uma contemplação. Mas você tem que lembrar que, além de ter o pior caso, também tem o melhor caso, né? Ambos são improváveis, né? Então, o melhor caso é algo tão bom que, assim, fica absurdamente bom, né? Tá bom. Fala, Marcelo, tudo bem? Marcelo Pavão, tudo bem? Marcelo, você levantou a mão? Foi sem querer? Tudo bem. Ou então você está no mudo. Desculpa, eu estava mudo. Perdão, Michel. Imagina. Eu já tive uma experiência ruim com consórcio de A maioria automóveis teve. na época, há 20 anos atrás, e eu acabei que eu perdi mais da metade do valor de um automóvel lá, faliu e eu fiquei sem nada, né? Então, a minha pergunta tem a ver com a segurança da aplicação, entre aspas, no consórcio. Perfeito. Marcelo, você tem Você toda a pode razão. falar em termos de segurança para a gente? Perfeito. Olha só, Marcelo, você tem toda a razão. Lá no passado, veja, era muito fácil você abrir uma administradora de consórcio, muito fácil. Não existia uma regulação muito clara, e não existia fiscalização incisiva do Banco Central. Então, isso tudo mudou. Hoje existe legislação, existe fiscalização. Então, não é tão simples mais abrir uma administradora de consórcio. Então, você não teria um prejuízo, você não teria o problema que você teve lá atrás se fosse hoje, tá? Então, o problema lá atrás que você teve é exatamente porque a legislação ela era muito falha, não existia regulação e não existia fiscalização, tá? Então, hoje, da mesma forma em que uma empresa de seguros é muito difícil que quebre, é muito difícil que quebre também uma empresa de consórcios, tá? Então, muito difícil, tá? Então, e outra, as empresas que a gente trabalha aqui, tá, Marcelo? Eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda gratuita, mas se você mandar a mensagem para mim, depois eu posso te falar, você vai ver assim, não, elas não vão quebrar, realmente, assim. Então, ou seja, seria muito próximo de bancos que você diz, não, esse banco não quebra, né? Lógico que tudo é possível, mas é muito improvável. A gente não trabalha com empresas de consórcio que tem nomes que você fala assim, quem é isso mesmo? Tá? O nome se fala sozinho, tá? Entendi. Você não vai ter essa dúvida, tá? Tá. Ok. Tá bom. O Alexander. Oi, Michel, boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu sigo sua coluna na Folha de São Paulo, parabéns por ela. E aí a minha obrigado, dúvida é a seguinte. Cara. Fico muito feliz. Na sua apresentação, você falou sobre o investidor que tem R$200 mil iniciais. Mas no seu consórcio, não é necessário aporte inicial. Só precisa pagar as parcelas, correto? Exatamente. E por isso que eu falei que ele era muito mais, não vou falar popular, mas assim, ele é muito mais democrático, né? Certo, aí minha dúvida é a seguinte, se eu tiver os 200 mil, qual seria a sua recomendação nesse caso específico? E aí eu tenho uma segunda pergunta, vou aproveitar e dizer as duas. Vamos fazer a primeira. Ok, obrigado. Você faz a segunda, só para não me perder. Então, olha só, Alexander, esse tipo de jornada que a gente está fazendo, ela é boa para quem não tem um patrimônio formado, mas para quem tem algum patrimônio, ela é melhor ainda. Por quê? Tá?
Por causa do seguinte, vou dar uma situação para você entender. Imagina que uma pessoa que não tem poupança alguma, tá? Ou melhor, uma pessoa que, supondo que tem 10 mil reais só de poupança. E ela diz, não, Michel, eu vou querer fazer. Lembra que eu falei para vocês, assim, o valor mínimo aqui que a gente está falando é algo em torno, tá, de R$ 1.500 mínimo, tá, para ter uma carta de 400, equivalente a 400, porque abaixo disso a gente não consegue comprar um imóvel bacana, tá? Então fica muito difícil. Embora existam cartas menores, mas assim, para a gente comprar um imóvel bacana, que tem taxa de aluguel interessante, tudo, tem que ser 400. Michel, mas eu não tenho isso. Então, aí tá fora do que a gente espera, porque você não vai ter, a gente não vai ter o que eu tenho hoje, né? Ou seja, você não vai ter aquela rentabilidade interessante. Mas então, deixa eu falar. Então, assim, só completando. Então, o Alexandre, essa pessoa que tem só 10 mil guardado, se ela se compromete com aqueles 2 mil, eventualmente, a gente sabe, todo mundo passa por algum momento de dificuldade. É natural, né? Ou seja, não que a gente prevê a dificuldade, mas ela aparece. Então, a pessoa que não tem poupança, ela vai acabar se complicando com esse comprometimento dos 2 mil. Apesar de não parecer ser muito, ele acaba sendo muito no momento de dificuldade. E se ela não tem nenhuma reserva, aí complica mesmo. Então, no caso aqui, é melhor se ela tiver alguma reserva, para não passar dificuldades no futuro. Então, você que tem os 200, supondo que você tem os 200, né, no caso, é ainda melhor, porque seria uma reserva que te daria segurança, tá? No caso de você passar por um ciclo de baixa, você ter essa reserva para te segurar e não te comprometer, tá? Pode fazer a segunda pergunta. Certo, entendi. Obrigado. Aí, minha segunda pergunta é a seguinte, você falou que eu posso ser contemplado várias vezes. Então, digamos que eu entre e seja contemplado, a partir dessa primeira contemplação, eu tenho que pagar as parcelas futuras dobradas, é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Nesse caso, Alexandre, a gente já está pensando no seguinte, o crédito, ele vai ser um crédito bom, tá, grande, em que você vai comprar um imóvel que vai pagar a prestação dobrada. Então, se você viu na apresentação, vocês vão receber essa apresentação, o valor da prestação depois da contemplação, ele estava maior, né? Estava bem maior porque você vai pagar realmente uma prestação maior. Mas aí que está o ponto do negócio. Você vai pagar, antes de você ser contemplado, ele vai pesar menos no seu bolso. Depois que ele for contemplado, o aluguel te livra do peso. Tá? Então, fica um negócio bem mais alavancador do seu patrimônio. Tá? Alavanca ainda mais, tá? Certo, entendi. Obrigado. Obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma questão? Então, o Líris, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Muito obrigada por mais um evento aqui, Michel. Obrigado. Tá, eu também leio a coluna da Folha de São Paulo. Muito obrigado. Fico muito feliz de ter. Obrigado. Então, eu tive uma dúvida aqui, dentro desses modelos aí financeiros que você apresentou, seria mais interessante ter múltiplos de 1,5, por exemplo? Em vez de entrar num consórcio, começando a pagar 3, para ser contemplado e dobrar, seria mais interessante entrar em 2 consórcios, começando a pagar 1,5? Excelente sua pergunta, tá, Líris? Excelente. Veja, de certa forma, sim, tá? O grande ponto é o seguinte, se você entrar em muitas cartas pequenininhas, o ponto todo é o seguinte, tá? Só para ilustrar, tá? Não tem uma resposta certa, óbvio que se você fosse contemplada mais rápido, concorda comigo que é melhor, certo? Talvez não, né? Porque se é para pagar dobrado, talvez seja melhor ser contemplado lá no final, não? Já que não. Na alavancagem, assim, isso é certo, assim, na alavancagem patrimonial, quanto antes você é contemplado, mais você coloca ele para rodar e volta para o primeiro. Bacana. Então, quanto antes. Agora, o que acontece? O imóvel ele já está pronto construído, ele já está pronto para ser alugado. Não é um imóvel em planta, não é um imóvel que está para ser entregue, que a construtora atrasa. É o que eu falei agora há pouco, não sei para quem eu falei, agora esqueci, não sei se foi com o Marcos ou Bolívar, assim, se você tivesse agora 500, 600 mil e dissesse assim, Michel,
tenho 500 mil agora, eu quero já começar com um aluguel que já paga a minha prestação. Eu tenho um aluguel, eu tenho um imóvel com garantia de aluguel por um ano, pelo menos, pagando 0,9, tá? Bacana. Então, tem isso na mão. Agora, o que acontece? Então, vamos voltar à sua pergunta inicial, tá? Só para não pular ela. Então, você falou assim, é melhor seria, então, entrar em várias. O ponto, na verdade, assim, existe um número que é razoável, tá? Mas, assim, se você entrar em várias, você vai ter que ser contemplado em todas. Então, o que acontece? Se você ser contemplado em todas, pode demorar um pouco mais para somar tudo e você comprar o imóvel. Então, veja, o ideal é que você tenha pelo menos uma que você já compra o imóvel. Agora, olha só, tá, Ulisses? Se você falar assim, Michel, é o seguinte, eu posso me comprometer, tem investidor que já disse, tá? Que já entrou dessa forma. Eu posso me comprometer com 10 mil reais por mês. Então, aí, nesse caso, Ulisses, a gente faz 5 cartas de 2 mil. Cada uma delas vai gerar para você ali próximo de 500 mil, 600 mil reais de crédito. Então, em cada uma delas, a gente vai comprar um imóvel quando você for contemplado. Aí é muito melhor do que você comprar apenas uma carta de 1 milhão, tá? Tá certo? Desculpa, de 1 milhão, não, de 6 milhões, no caso, né, que seriam 5, desculpa, 5 vezes 6, 3 milhões, desculpa, 3 milhões. 3 milhões. Em vez de você comprar uma carta de 3 milhões, não tem carta de 3 milhões, mas supondo que tivesse, é melhor comprar 5 que vai dar 600. Mas aí, cada uma delas, você vai comprar um imóvel. É por isso que acho que o Fernando falou assim, eu queria comprar um imóvel para mim. Então, dependendo como for o valor do imóvel, você tem várias cartas, isso pode depender da velocidade que ele quer ser contemplado. Então, a gente tem grupo para tudo, tá, Ulisses? Mas assim, a gente tem que ver qual é o objetivo. Se o objetivo é esse processo da gente, o que a gente viu é o seguinte, você tem uma carta que compra pelo menos um, é melhor que você ter 10, porque você tem que esperar todas as 10. Então, imagina o seguinte, se você for super sortuda, assim, no caso, você levaria pelo menos um ano, quase um ano, para ser contemplado nas 10, né? Entendi. Então, Para ter o payback, né? Para ter pelo menos o aluguel aí, né? Tá. Não, e aí, olha, se você fosse contemplado a primeira, você já teria que pagar uma prestação mais alta. E você ainda não está recebendo aluguel. Você é contemplado a segunda e está pagando prestação mais alta de 2, e você não está recebendo aluguel. Você é contemplado a terceira, está pagando prestação dobrada de 3, e ainda não está recebendo aluguel. Então, por isso que faz sentido de uma, tá? Tá, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Tinha uma outra pessoa que levantou a mão, mas eu acho que baixou. Pessoal, olha só, espero que tenha ficado claro para vocês. A gente já está passando aqui de quase 1h30 aqui de apresentação, tiveram várias dúvidas, fico muito feliz com várias dúvidas que tiveram, as várias dúvidas foram muito pertinentes, tá? Então, de novo aqui, vocês têm meu contato, eu vou chamar vocês no WhatsApp ali, eu vou mandar algumas informações também ao longo da semana, também, vou mostrar também para vocês exemplos de imóveis que estão pagando essa taxa de aluguel, tá? Que acho que é sempre bom, Michel, qual o imóvel que eu poderia comprar agora? Vou mostrar para vocês, tá? Ali no grupo de WhatsApp. Óbvio que quem quiser comprar, pode comprar esse imóvel, eu indico. E quem quiser seguir com a gente na Via Ápia, só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp e a gente faz isso juntos, tá bom? Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos, tá? Obrigado, Marcela. Tchau, tchau.